Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder fazer a correção da prova do CEDERJ de 2019-1 e 2018-2. Lá no canal já tem outra correção já da prova de 2020, né, 2021 e 2019-2. Então eu vou mostrando aqui para vocês que as questões do CEDERJ, elas são questões que cobram conteúdos básicos de geografia, tá? Principalmente geografia do Brasil. Vocês vão notar que conceitos urbanos, populacionais, questão de clima e vegetação do Brasil, são assuntos importantes que costumam cair na prova do CEDERJ. E vou mostrar para vocês que muitas das vezes você não precisa nem saber muito conteúdo para poder acertar essas questões. Basta que você tenha noções básicas. Por isso que eu falo no meu canal lá de geografia em 6 minutos, porque em 6 minutos você consegue relembrar vários conceitos que vão te ajudar a resolver essas questões. Vamos lá para as questões para a gente poder dar andamento às nossas ideias. Eu sempre falo para a gente ir na pergunta primeiro, né? Para a gente poder identificar o que está pedindo na questão. Devido às causas mencionadas, o indivíduo que se desloca de uma região a outra é especificamente denominado migrante, tá? A gente tem que ler o texto ali para saber o que eles estão falando ali naquele texto, tá bom? Diversas regiões do planeta, por suas características naturais, são bastante vulneráveis aos efeitos do aquecimento global, como as situadas nas áreas semiáridas da África subsaariana, os países insulares do Oceano Pacífico, as regiões tropicais da América e da Ásia, afetadas por violentas tempestades, tufões, furacões e ciclones, ou por prolongadas chuvas torrenciais, como no sul e sudeste da Ásia. Dessas regiões deslocam-se indivíduos em decorrência de inundações, da elevação do nível do mar, da seca prolongada ou de outros fatores. Aí, no caso, ele quer saber em relação a essas causas aí, tá? Devido às causas mencionadas, o indivíduo que se desloca de uma região a outra é especificamente denominado um imigrante ilegal, irregular, climático ou internacional. É um imigrante climático. Reparem que são efeitos ali relacionados à natureza. Não está falando sobre imigração ilegal, tá? Que são a questão dos refugiados, tá? Não se esqueçam disso. Questão de migração irregular, também não está falando disso no texto, e não está falando de migração de um país para outro, não é migração internacional. Então a migração correta aí é a migração climática, tá bom? As trocas comerciais no interior do mesmo bloco econômico são mais intensas A gente tem que olhar para o mapa e identificar as trocas que ocorrem dentro dos blocos, né? Então você repare o seguinte, as trocas dentro do bloco, elas estão representadas pela cor laranja, ó, está aqui, ó, dentro da nossa legenda, tá? E a cor azul é em direção às outras regiões. Então eles querem saber em qual região, né, em qual bloco que tem as maiores trocas dentro do próprio bloco, né, no interior do bloco. Se você observar todos os blocos aqui, o que acaba tendo a maior troca entre os países participantes, até pelo número de participantes também que é mais elevado, né, é a União Europeia. No caso aqui a gente já vai direto na resposta B, Europa Ocidental. Não é a Ásia, não é a América, não é a África Setentrional. Tá? Todos os gráficos aqui, reparem que no gráfico aqui ele tem uma coisa que chama atenção, olha o tamanho da bola aqui, ó. Quanto maior for a bola, maiores são as trocas, e aqui as cores acabam nos ajudando, né? Aqui mostra as trocas dentro do mesmo bloco. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a próxima, questão fácil, né? Observe a imagem da risicultura na Ásia, plantação de arroz lá na Ásia, tá bom? Aí o tipo de agricultura registrado na imagem é intensivo em quê? Em capital, tecnologia, agrotóxicos ou mão de obra, tá? Não tem muito investimento de capital, não tem tecnologia, e mais o que a gente tem aqui na imagem ressaltando, ó, pessoas, ou seja, a alternativa correta aqui é a letra D, mão de obra. Reparem que a gente resolve as questões até muito rápido, porque os conteúdos são bem básicos, né? Dentre os principais produtos agrícolas mencionados, encontra-se, ele quer saber alguma coisa relacionada ao texto aqui sobre produtos agrícolas. Vamos lá no texto. O IBGE divulgou ontem a segunda estimativa da safra agrícola 2018 e 2019. Os produtos brasileiros devem colher 61,3 milhões de hectares na safra agrícola de 2018, uma elevação de 0,3% em relação à área colhida em 2017. Contudo, os principais produtos agrícolas responsáveis por 92% da produção nacional em 2017 devem apresentar uma relativa queda na produção e redução na área colhida. Aí ele quer saber, dentre os 3 principais produtos agrícolas mencionados, encontra-se qual desses aqui que estão citados. Então aqui é uma pergunta até um tanto quanto dúbia, tá? Porque nós temos vários produtos em destaque, tá? Por exemplo, o café é um produto de destaque brasileiro, tá? O algodão também.
tá? Mas nosso principal produto agrícola, a nossa maior safra é da soja. Então a alternativa aqui mais correta ou menos errada seria a soja, tá bom? Vamos nessa. A gente tem sempre que procurar o que está mais certo, tá? Para poder marcar a alternativa correta. No texto é abordada a seguinte situação geoeconômica e geopolítica. Tá? A China surpreendeu ontem ao anunciar medidas de estímulo para proteger sua economia. Tá falando sobre a proteção da economia chinesa. Tá? O que acontece? Nas questões que eu corrigi dos outros exames vestibulares, 2020 e 2019, também tinha uma questão falando sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tá? Então é só a gente caçar aqui. Por que a China está tendo medida restritiva dentro da sua economia para protegê-la, né? No caso, criando taxas, taxando produto estrangeiro. Então, por que está ocorrendo isso? Alternativa D, guerra comercial entre China e Estados Unidos, tá? Nós tínhamos uma questão praticamente igual a essa lá no exame de 2020, tá? Então, vamos nessa. É uma questão recorrente, tá bom? Analise a imagem sobre a condição urbana no Brasil. Ó, questão urbana aí, ó, relacionada a problemas urbanos. Vamos lá. Pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola. Na charge, registra-se uma crítica ao seguinte problema urbano: pobreza, insegurança pública, insalubridade pública, analfabetismo urbano. A menina está indo para a escola, só que ela está indo com colete à prova de balas. Então, a alternativa correta, letra B, insegurança pública. Reparem que foram questões bem fáceis aqui que a gente está angariando para nossas respostas, né? A forma de degradação do solo mencionada no texto, aí não tem jeito, a gente vai ter que ir lá no texto para ver o que está falando lá sobre o tipo de erosão. Um solo é considerado degradado quando para exercer parte de suas funções, tais como nutrir plantas, filtrar água, abrigar a biodiversidade. Algumas formas principais de degradação são acentuadas pela ação humana. Uma dessas formas afeta principalmente as zonas peridesérticas, como as planícies dos Estados Unidos, a orla do Sahel e os planaltos do norte da China. Nesse caso, a terra cultivada se solta mais facilmente e é removida de seu local original por força de um agente natural. Ou seja, qual é o agente natural que está atuando aí? Tá? Qual é a forma de degradação do solo que está ocorrendo aí nesse processo? Tá? Repare que está falando de zonas próximas a desertos, ou seja, solos muito expostos, tá? Então o processo que acaba ocorrendo aí, tá, é erosão eólica, tá? O vento vai levando esses materiais, tá bom? É um grande agente natural. A erosão hídrica está relacionada à lixiviação, lateralização do solo, o solo também está se expandindo, mas como é que está perguntando sobre um agente, né? Uma forma de degradação, uma erosão eólica nesse caso, tá bom? Passando aqui. Observe a imagem de um trecho da maior floresta úmida do planeta. Essa floresta é abrangida pelo clima. Ali na fonte do dado está falando ali, ó, turismo na Amazônia. Ou seja, então a floresta que ele quer saber é a Amazônia. Qual o tipo de clima que abrange a Amazônia? Está falando de clima, hein? Tem vídeo sobre clima lá no canal, vai lá conferir. Tá? O clima da floresta amazônica, facinho, clima equatorial. Clima semiárido é do sertão nordestino, subtropical e temperado é o mesmo tipo de clima, tá? Só que o temperado é lá no hemisfério norte, subtropical é aqui no sul do Brasil, beleza? Alternativa B é a correta. O texto refere-se à atual geopolítica interna da Espanha, o qual o ex-presidente mencionado lidera um movimento. A Espanha vive um movimento, né, em relação aos Países Bascos, que eles chamam, né? Então vamos ler o texto aí para ver o que está ocorrendo. Numa decisão que representou uma derrota política e judicial para o governo da Espanha, um tribunal alemão rejeitou ontem a acusação de crime de rebelião incluído no pedido de extradição do ex-presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont. Preso no dia 25 de março em território alemão, a pedido da justiça espanhola, Puigdemont recebeu o direito à liberdade condicional sob o pagamento de fiança. A Catalunha está sem presidente regional desde que o executivo de Puigdemont foi destituído pelo governo central de Madrid em outubro. Tá? O texto está falando de qual questão relacionada à Espanha. Tá? Vamos lá, separatista, regionalista, nacionalista, tá? Independentista. Tá? Na verdade, ali a questão está falando sobre a separação da Catalunha da Espanha. Tá? Tem até a questão lá do Barcelona, né? Clube importante lá da Espanha, né? Que rivaliza lá com o Real Madrid. Alternativa correta aí é a separação da Catalunha, beleza? Questão letra A. Alternativa correta letra A. Próxima.
vou já para a pergunta, né, para a gente poder chegar na resposta. Qual dos países abaixo faz parte dos novos tigres asiáticos? Ou seja, ele quer saber qual desses países aí é um novo tigre asiático. Então a gente tem que pensar o quê? Quem são os tigres asiáticos? São países que se industrializaram de forma rápida lá na Ásia, tá? E nós temos os chamados novos tigres asiáticos, tá? A gente pensa em quem são os tigres e depois a gente chega nos novos tigres. Então vamos lá, quem são os tigres asiáticos que foram os primeiros a se industrializar? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Não tem nenhum desses aí. Tem a Coreia do Sul ali, ó, e Singapura também. Então essas já não podem ser as respostas. Sobrou Indonésia e Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem um regime fechado, um regime parecido com o comunismo, tá? Um regime militar forte, não tem abertura econômica, não tem abertura industrial, ou seja, a resposta que nos sobra é B, Indonésia, tá? A Indonésia faz parte dos novos tigres, tá bom? Junto com Tailândia, junto com Malásia, tá bom? Vietnã, tá? São países que são chamados de novos tigres asiáticos. Passando para a próxima. O estado da área da Matopiba, né, com a estimativa de maiores perdas financeiras ou seja, quem que vai perder mais grana aí na Matopiba? A Matopiba é a área aqui no Nordeste brasileiro, que tem uma grande produção de grãos, tá, e fibras, tá? Ela é formada por Mato Grosso é Centro-Oeste, desculpa. Maranhão, formada por Bahia, tá? Piauí e Tocantins, tá bom? É formada por esses estados, tá? No caso, Tocantins não faz parte da região Nordeste, tá? Mas a maioria dos estados são do Nordeste, tá? Essa Matopiba. São áreas de grande produção de grão. E a gente quer saber qual que vai perder mais em relação aos processos agrícolas ali por causa da queda na safra da soja. Se a gente fosse já no achismo, né? A gente vinha aqui no Mato Grosso, tá? Olhava para ele e ia falar assim, pô, esse mar aqui é de Mato Grosso. Tá? Mas não é Mato Grosso, tá? Mato Grosso não faz parte da Matopiba. Matopiba é formada por Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí, tá? Então são esses estados aqui, ó, esses 4 aqui. Então quem que teve a maior perda? Está aqui, ó, Bahia. É só você conhecer um pouquinho de mapa do Brasil. B de Bahia, tá bom? Alternativa correta, B de Bahia. A área do relevo submarino descrita acima Vamos lá, a superfície da Terra não abrange apenas o relevo continental, mas também o relevo submarino. No relevo submarino, de acordo com a profundidade, podemos diferenciar alguns níveis com características próprias. Um desses níveis vai até 200 metros de profundidade, a partir do nível do mar, e é praticamente uma extensão do continente. Sendo um local de deposição de sedimentos, a maior parte vinda do continente, tornou-se uma importante área de exploração e pesquisa de petróleo. Nossas principais bacias de petróleo estão no que a gente chama de região abissal, região pelágica, talude continental, plataforma continental. Alternativa correta aí é letra D de Deus, plataforma continental. Beleza? Vamos nessa, vamos seguindo. Desigualdades sociais. Filho, aí pede para você. Filho, você vai e pede. Tá? Nas chaves, as desigualdades sociais são diretamente amplificadas pelo seguinte problema. Qual é a representação que acaba gerando toda essa desigualdade ali mostrada na charge? Êxodo rural, evasão escolar, pobreza urbana, violência urbana. Reparem que eu falei com vocês que os problemas urbanos costumam cair. A gente já teve questão aí de violência e agora nós temos um problema de pobreza urbana. Alternativa correta C, tá bom? Tem uma questão fácil também de resolver, né? Só olhamos para a charge e conseguimos resolvê-la. Na imagem registram equipamentos responsáveis pela geração de energia. Não precisa de muito conhecimento geográfico para poder acertar isso, né? Mais conhecimento geral, né? São grandes cataventos, tá? Aí geram energia a partir da energia eólica, ventos. Vamos nessa. No Brasil, com base no esquema mencionado, classifica-se como metrópole nacional. Eu não preciso nem ir no texto, eu só preciso olhar essas alternativas aí e ver qual dessas aí são metrópoles nacionais. A única que é metrópole nacional aí é ser Rio de Janeiro, tá bom? O que acontece? As outras são metrópoles regionais, tem importância na sua região, mas não no país inteiro. Metrópoles nacionais aqui no Brasil, Rio e São Paulo, tá bom? Vamos nessa, vamos continuando aqui. O agravamento dessa situação demográfica provoca a seguinte consequência direta. Vamos ver o que está escrito no texto lá. Atualmente, uma qualidade média de vida elevada, uma proteção social ainda bastante
ainda bastante, só um minuto, presente a generalização do controle dos nascimentos, produziram um decréscimo brutal na natalidade, que não garante mais a renovação das gerações. Os progressos da medicina, da duração de vida, e em relação à questão de melhoria da qualidade de vida, né? Assim, o aumento da quantidade de pessoas idosas na população total, população já envelhecida na Europa, sobretudo na França, acelerou-se no momento em que começaram a envelhecer as gerações nascidas após a Segunda Guerra. O que isso gera para o país, né? A quantidade de idosos aumentando. Eles estão passando por um processo duro em relação ao coronavírus, né? Porque as pessoas mais vulneráveis são as pessoas mais idosas e eles têm uma população bem idosa, tá? Tem um vídeo no canal falando sobre transição demográfica, dá uma olhada lá que você vai entender o que está rolando lá na Europa em relação ao coronavírus também, tá? A alternativa correta aí, o que isso gera para o país, né? Não é renovação da estrutura de educação, porque a população, a maioria é idosa. Aumenta a população economicamente ativa? Também não. População economicamente ativa são as pessoas que trabalham, tá? Não é esse caso. Pressão sobre os mecanismos de proteção social, esse aí é a alternativa correta, letra C. Você tem mais gasto com previdência, você tem mais gasto com recursos de saúde, porque você tem uma população mais idosa. Beleza? Deixa eu passar aqui. Acho que acabou, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela inicial. O que acontece? Vocês repararam que a gente resolveu questões aqui de forma rápida, tá? Bem objetiva, tá? E reparem que a prova do CEDERJ é uma prova que ela cobra conteúdos mais básicos, você não precisa se aprofundar tanto nos conteúdos. Por isso a importância de vocês assistirem lá os vídeos. São vídeos curtos, tem vídeos sobre vegetação, sobre clima, população, urbanização, deslizamento, enchente. Tem de tudo um pouco lá no canal. Vocês podem dar uma olhada lá que vocês vão gostar bastante, tá? Vocês vão curtir bastante. Vou fazer outras correções aqui pra gente ir junto, tá? Qualquer dúvida vocês podem escrever lá nos comentários nos vídeos lá que eu tô lá para poder responder e para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus e estamos juntos. Até a próxima.